Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, nós vamos falar do capítulo 58, as escolas de profetas. Vamos para a vinheta. Bom, meus Bom, meus amados, não tem muita referência à escola de profetas na Bíblia, ali, 2 Reis 2 e 2 Reis 4, vai ter alguns versos que vai mostrar como funcionava a escola dos profetas. Mas, no Patriarcas e Profetas, temos muitas lições importantes desse capítulo, tá bem? Logo no início do Patriarcas e Profetas, vai dizer que Deus dirigia a educação de Israel. E ele deu uma ordem lá em Deuteronômio para que os pais ensinassem seus filhos contando as histórias, contando as coisas que Deus fazia na vida deles, tá? Então já era dito por Deus. E eles deveriam usar figuras e símbolos. Muita gente diz que, olha, Deus é contra a figura. Não, nós somos visuais. Então o ser humano, quando lê algo, ele absorve 18%, e quando ele vê, 54%. Então Deus sabe muito bem disso e é por isso que ele usa muito figuras, parábolas na Bíblia, tá bem? Uma outra coisa importante é que há vários exemplos de pessoas que foram ensinadas pelos seus pais em casa e tiveram excelentes vidas, né? Nós temos Moisés, o próprio Daniel, nós temos José, várias ali pessoas que tiveram um convívio, né, com Deus desde a sua meninice com seus pais e que tiveram vidas excelentes para a honra e glória do nosso Deus. Também temos um texto muito importante da escola de profeta que diz o seguinte: as escolas dos profetas foram fundadas por Samuel, a fim de servirem como uma barreira contra a espalhada corrupção, proverem o bem-estar moral e espiritual da mocidade e promoverem a futura prosperidade da nação, fornecendo-lhes homens habilitados para agirem no temor de Deus como dirigentes e conselheiros. Na realização desse objetivo, Samuel reuniu um grupo de moços que eram pios, inteligentes, estudiosos. Estes eram chamados filhos dos profetas. Então, não era qualquer um que entrava na escola de profetas, tá? Tinha que ter um crivo ali que Samuel fazia para que não colocasse pessoas que iam atrapalhar ao invés de ajudar. Um outro ponto que na escola do profeta fazia era o trabalho útil, tá bom? Muito importante para todos. Não podia ter ninguém na escola de profetas que não fazia nada. Eles tinham que ter um trabalho útil, tá? Fazer alguma coisa, trabalhar na horta, sei lá. Hoje tem vários trabalhos úteis e muitas crianças, os pais não deixam elas fazerem um trabalho útil e isso atrapalha na caminhada dela, tanto espiritual como também física, né? Muitos jovens hoje têm pavor de trabalho. E isso vem já dos pais. Uma outra coisa é que na escola de profetas se aprende muita coisa bacana. Os alunos dessa escola mantinham-se como o próprio trabalho, cultivando o solo ou ocupando-se em algum trabalho manual. Em Israel, isso não era considerado coisa estranha ou degradante. Efetivamente, considerava-se um crime permitir que as crianças crescessem na ignorância do trabalho útil. Por ordem de Deus, a toda criança se ensinava algum ofício, mesmo que devesse ser educada para as funções sagradas. Muitos dos ensinadores religiosos mantinham-se pelo trabalho manual, até mesmo nos tempos dos apóstolos. Por exemplo, Paulo e Áquila, eles não precisavam ganhar dinheiro porque eles tinham o ofício das tendas. Os principais assuntos de estudos nessas escolas eram a lei de Deus, juntamente com as instruções dadas a Moisés, história sagrada, música sacra e poesia. O método de instruir era muito diverso do que há nas escolas de teologia da atualidade, onde muitos estudantes se tornam com menos conhecimento real de Deus e verdade religiosa do que possuíam quando entraram na faculdade, né? Então, a gente vê aqui um contraponto gigantesco entre uma escola e outra, né? Hoje muitas pessoas entram ali para fazer teologia, eu já fui várias vezes ali tentar alguma coisa, verificar, mas não sei se realmente é isso que Deus quer de mim. E pensando nessas coisas, eu vi coisas assim muito complicadas que eu prefiro ficar com o meu ministério aqui, avançando para a honra e glória de Deus. Eu faço meus estudos, eu luto aqui com minhas batalhas, porém lá
né? Era ensinado trabalho útil, era ensinado Bíblia, era ensinado histórias, eram ensinado lições de vida, tá? E as pessoas sempre tinham um trabalho útil. Mesmo os levitas, que eram para o sacerdote, eles tinham um trabalho, eles sabiam fazer alguma coisa, tá? Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você podia ser renegado, e aí você ia virar um levita que dependia dos outros. Então, tudo isso a gente precisa tomar cuidado, tá bem? Uma coisa que foi muito comentada é música sacra, tá? Nós temos aqui no meio da nossa igreja, de nossos membros, uma luta, né? Pode ouvir isso, pode não ouvir. Bom, você não vai ver Ellen White, nem Bíblia, falando que pode ouvir qualquer tipo de música. Você mesmo, Ellen White, vai falar muitas vezes música sacra. E aí você precisa compreender o que é isso, tá bom? De fato, Deus, ele tem um gosto, e o gosto de Deus é diferente do nosso. Então a gente precisa entender que o culto, quando você vai para a igreja, não é para você, é para Deus. Então se você for lá para a igreja para achar que você tem que gostar da música, você tem que gostar do sermão, você tem que gostar disso, de aquilo, então você está indo para a igreja errado. Você tem que ir lá para adorar a Deus. Deus tem que gostar do que está acontecendo ali. Então a música tem que ser para Deus e você, como está moldando seu caráter para o gosto de Deus, você vai gostar também. A pregação tem que ser de Deus e como você ama a Deus, você está absorvendo aquilo. Então tudo que é feito no culto ou na escola sabatina, ou seja lá onde for, precisa estar glorificando a Deus. Tá bom? E a música é fator crucial para isso, adorar e glorificá-lo. Nada mais além disso. E também nos ensina, né? A música deve ter ensinamento, doutrina nela. Não é, deve ser uma música só para, vamos falar aqui de amor, vamos falar disso. Não, tem que ter algo ali que nos motiva a seguir o caminho do Senhor. Quantos empregam esse dom para exaltar o eu, em vez de usá-lo para glorificar a Deus? O amor pela música leva os incautos a unir-se com os amantes do mundo nas reuniões e diversões onde Deus proibiu seus filhos de irem. Assim, aquilo é uma grande bênção, quando devidamente usado, torna-se dos mais bem-sucedidos fatores pelos quais Satanás distrai a mente do dever e da contemplação das coisas eternas. A música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. O devido cultivo da voz é um aspecto importante da educação e não deve ser negligenciado. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração tanto como a prece. O coração deve se sentir o espírito do cântico, a fim de dar a este a expressão correta. Então a música tem a sua função e você não pode usar a música só para satisfação própria, tá? Se a música tem que ser boa porque você gosta daquela música daquele jeito, então possivelmente você está indo para o caminho errado, tá bom? Nós vamos ter aqui séries sobre música, eu estou preparando alguma coisa, mas tem muito material de música, tá, meus queridos? Não fiquem no erro, tá? Vão atrás, pesquisem, mas a gente já viu quão poderosa é a música, né? Balaão conseguiu com música e mulheres destruir o povo de Israel. Porque Ellen White diz aqui, inspirada por Deus, qual é o foco da educação. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. No princípio, Deus criou o homem à sua semelhança. E glória a Deus por isso. Nada além disso, a educação tem o fator principal de moldar esse Roberto horrível, pecador, terrível, à imagem e semelhança de um Deus santo, maravilhoso e tremendo. Tá bem? A Bíblia tem lições para tudo o que precisamos. Isso está dito também em um dos parágrafos, tá? Leiam o capítulo, tá? E tudo o que devemos ver tem que ter o poder divino. Tem que ter o poder divino. Então a gente não pode estar familiarizado com coisas que Deus não estaria ali. Por quê? Porque você não vai ter esse poder que vai te transformar. A verdadeira religião leva o homem à harmonia com a lei de Deus, ou seja, física, mental e moral. Ensina o domínio de si, a serenidade e a temperança. E nós temos um último texto que é um chamado a nós, jovens. Se você tem menos de 100 anos, você é um baita de um jovem ainda, tá? Então esse texto é para nós. Que os jovens sejam levados a compreender o objetivo de sua criação. Honrar a Deus, abençoar seus semelhantes, que vejam o termo amor que o Pai Celestial manifestou para com eles e o elevado destino para o qual a disciplina desta vida os deve preparar. A dignidade e honra a que são chamados, mesmo a se tornarem filhos de Deus, e milhares voltar-se-iam com desdém e repugnância dos alvos baixos e egoístas e dos prazeres frívolos que até então os preocupam.
aprenderiam a odiar o pecado e a excluí-lo, não meramente pela esperança de recompensa ou receio do castigo, mas por uma intuição de vileza inerente ao mesmo, porque seria uma degradação de suas aptidões dadas por Deus, uma mácula em sua varonilidade, à semelhança de Deus. Se nós estivermos fazendo as coisas do jeito que deve ser feita, nós se afastaríamos do pecado e odiaríamos ele. Por quê? Não porque nós queremos o céu ou porque a gente não quer ir para o inferno, mas porque nós gostamos e amamos ao nosso Deus. Que esse seja o nosso desejo. Deus não quer que os jovens não tenham perspectiva, mas Ele quer que os jovens tenham essas perspectivas. Deus não quer, meus queridos, que eu e você não tenhamos perspectivas de vida. Não, Ele quer que você tenha as suas perspectivas. O que Ele não quer é que essas perspectivas não esteja Deus nelas. Então, primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, vá a Deus, humilhe-se a Ele, ore a Ele, peça perdão a Ele e veja se é isso que Ele quer para a sua vida. E todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Não deixe de nos ajudar compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal e principalmente curtindo o vídeo para que ele possa ir o mais longe possível. Até mais. Que Deus